A expressão politicamente correto tem ganhado novos contornos nos últimos tempos, causando, por muitas vezes, grandes polêmicas. Muitos caracterizam a expressão como algo ruim, ou uma espécie de censura que impede que as pessoas manifestem suas opiniões, digam o que pensam ou se utilizem de certas palavras. Vale lembrar que a expressão politicamente correto foi utilizada com essa conotação negativa pelo presidente Jair Bolsonaro em seu discurso de posse. Disse ele naquela ocasião que o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Mas o que seria esse tal de comportamento politicamente correto? Ele é benéfico ou prejudicial à vida em sociedade? Então, antes de mais nada, se você é alguém que se interessa por direito, política, filosofia, se você acha interessante analisar estes e outros fatos do nosso cotidiano à luz do pensamento filosófico, então eu peço que você se inscreva no nosso canal, que você assista esse vídeo até o final e que curta se você gostar e ative os sininhos das notificações, pois assim você estará contribuindo para a existência de mais um canal de cultura, de política, filosofia e direito aqui no YouTube. Vamos então à análise crítica dos fatos. Como eu disse, para muitos, o comportamento politicamente correto impediria a liberdade de expressão e funcionaria como uma espécie de censura. Mas como será que começou tudo isso? Politicamente correto, no seu sentido literal, seria algo que, do ponto de vista político, seria certo, aceitável, enfim, correto. Moira Weigel, pesquisadora da Universidade de Harvard, que está escrevendo um livro sobre a história do politicamente correto, disse que esse termo inicialmente era somente utilizado pelo movimento estudantil, pelas feministas, pelo movimento LGBT, pelo movimento negro, enfim, pelas minorias, num tom de brincadeira, para ironizar aqueles que tinham um comportamento exageradamente correto, enfim, as pessoas muito certinhas. No entanto, a partir dos anos 90, a expressão politicamente correto começou a ser utilizada pela nova direita para criticar, principalmente, professores e acadêmicos em universidades, dizendo que eles eram radicais em suas falas no campus e que quem não seguia suas regras seria hostilizado e punido. Surgiu, então, uma implicação política. Os professores eram acusados de ensinar ideias radicais, de esquerda, que poluiriam a mente da juventude americana. Outro termo que começou a ser usado nessa mesma época foi a expressão marxismo cultural. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre marxismo cultural. Se você não viu, vale a pena ver. Mas essa ideia de patrulha do politicamente correto não ficou só lá nos Estados Unidos da América, não. Ela se espalhou pelo mundo e chegou também aqui no Brasil. Então, para os que criticam o comportamento politicamente correto, como é o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, esse comportamento seria uma verdadeira patrulha esquerdista, que impediria a liberdade de expressão. Mas será que essa patrulha existe mesmo? Essas pessoas que são contrárias ao suposto patrulhamento do politicamente correto se sentem agredidas quando são criticadas por usarem expressões consideradas racistas, xenófobas, homofóbicas, gordofóbicas, enfim, expressões preconceituosas. Essa crítica para elas seria um ataque à sua liberdade de expressão. É o caso, por exemplo, da frase: "Você está denegrindo a minha imagem". Como a expressão denegrir
significa tornar negro, a sua utilização com essa conotação negativa é criticada, porque seria racista. Outro exemplo seria a utilização de expressões como negro de alma branca, designar como baianos ou paraíbas, mesmo pessoas que nasceram em outras regiões do Nordeste ou do país, dizer que um comportamento fraco ou covarde seria coisa de homossexuais, ou seja, aqueles que são contrários ao suposto patrulhamento politicamente correto querem ter o direito de se utilizar de tais expressões sem sofrerem qualquer censura ou crítica. Eles dizem que a mágoa ou ofensa daqueles que sofrem por serem designados com essas expressões preconceituosas seria o que eles chamam de mimimi, ou seja, um exagero de sofrimento sem sentido. Geralmente, quem acredita nessa patrulha do politicamente correto nos tempos atuais tem uma visão saudosista do passado, de um tempo livre do politicamente correto, em que no colégio todos tinham apelidos engraçados, que quem se sentia ofendido resolvia a questão na briga de rua e que as pessoas seriam mais livres, felizes e bem-humoradas. Essas pessoas acreditam também que essa patrulha não fica só na proibição da utilização de certas expressões, mas sim na suposta proibição do próprio debate. Para o jornalista Rodrigo Constantino, por exemplo, o politicamente correto significaria censura e prejudicaria enormemente o debate, já que as pessoas não poderiam, por exemplo, se manifestar contrárias ao sistema de cotas sem serem taxadas de racistas. Também não poderiam dizer que os homens sofrem mais violência que as mulheres sem serem chamadas de machistas. Para ele, essa censura seria o politicamente correto. Como vimos, a direita defende que existe um patrulhamento da esquerda sobre o comportamento da sociedade, o que lhe impede a utilização de certas palavras ou a adoção de certos posicionamentos num debate. No entanto, a realidade é que essa patrulha do politicamente correto jamais existiu. O que existe sim são pessoas que não querem mais ser humilhadas ou ofendidas. Com a ampliação do acesso à informação, as pessoas em geral, não somente esquerdistas ou marxistas, todas as pessoas, passaram a conhecer melhor seus direitos, começaram a perceber que elas podem e devem ser respeitadas, que devem ser chamadas da forma que lhes agrade e que não precisam aguentar caladas agressões verbais e que podem denunciar toda vez que forem vítimas de preconceitos. Hoje é público e notório que a liberdade de expressão não é ilimitada, ela sempre vai esbarrar no direito individual. E a prática do racismo, da homofobia, da gordofobia, da xenofobia, enfim, do preconceito em geral, não pode ser considerada liberdade de expressão, e tais práticas podem ser enquadradas em várias categorias antijurídicas, que vão dos danos morais até a prática de crimes. Ofender as pessoas e ser preconceituoso não é um direito de ninguém, e um passado em que essas práticas eram aceitas como normais não deve ser enaltecido. Ao contrário, hoje que temos consciência e acesso à informação, devemos rechaçar qualquer prática que ofenda alguém. Taxar de mimimi o sofrimento do outro é falta de empatia, ou seja, é a falta de capacidade de se colocar no lugar daquela pessoa e se perguntar se gostaria de ser chamado daquela forma. Em relação à utilização de certas palavras que etimologicamente podem ser consideradas racistas e com relação às quais muitas vezes não nos damos conta por já estarem inseridas no nosso vocabulário, como é o caso de denegrir, lista negra, magia negra, mulata, entre outras, devemos ter em mente que elas fazem parte do racismo estrutural de nossa sociedade.
de taxar como negro tudo que é considerado ruim. Nós temos aqui no canal um vídeo sobre racismo estrutural. Se você ainda não viu, vale a pena conferir, pois nunca é tarde para aprender e para se corrigir. Eu mesma utilizei por muito tempo a expressão denegrir, até que fui alertada por pessoas que já tinham alcançado essa consciência sobre a origem etimológica do termo. Então, eu me corrigi. Você também pode fazer isso. A conclusão a que chegamos é que o politicamente correto, como um patrulhamento da esquerda que impede o debate de forma generalizada e proposital e que estaria cerceando a liberdade de expressão, é que esse patrulhamento não existe e nunca existiu. O que existe, na realidade, são pessoas, não especificamente de esquerda, que por conta da ampliação do acesso à informação estão reconhecendo seus direitos de não serem ofendidas, insultadas ou vítimas de preconceitos. É isso. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com os amigos e a gente se vê por aqui. Um abraço!